Como eu prometi aos amados irmãos que fariam a leitura do livro de Gênesis sobre o assunto em pauta nesses vídeos publicados, assim faremos essa leitura. E os irmãos depois analisem na leitura os fatos expostos e retenham o que for bom. Gálatas 3, começa do 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Yahushua ungido e exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Yahvé, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé que são os filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Yahvé justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Yahvé, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O ungido nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e em Yahushua, o Messias, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é o ungido. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Yahvé, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, ou seja, anular, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessas, mas foi pela promessa que Yahvé a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Yahvé é um. E porventura a lei contraria as promessas de Yahvé? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedida de lei, mas a Escritura encerrou tudo sob pecado, para que, mediante a fé em Yahushua, o Messias, fosse a promessa concedida aos que creem. Vamos ver os que creem. No capítulo 4, verso 21. Depois os irmãos leiam todo a epístola. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Veja a distinção: segundo a carne, segundo a promessa. Ou seja, a Escritura é clara em João quando diz:
os que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, porém da vontade do Criador. Ou seja, os filhos da promessa. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, os da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os das que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos somos filhos não da escrava, e sim da livre. Os filhos da promessa são os filhos da livre, são os filhos de Rebeca. São os filhos de Sara. Perdoe a colocação. Os filhos da livre são os filhos que pertencem ao descendente. Isaque é o filho da promessa e, consequentemente, muitos anos após, o Salvador, a qual veio na plenitude dos tempos, enviado por Ialro, nascido de mulher. Por isso, irmãos, que necessário é entender o livro de Gênesis, pois ele é o descendente da mulher, já apontando para o Salvador, que nasceu da Virgem, mediante o milagre do Espírito do Criador, mediante a vontade do Espírito do Criador. Perceba que não é união entre homem e mulher, mas é união entre a vontade do Criador mediante o Espírito que gerou em Maria o nosso Salvador, o que morreu no madeiro, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Isaque nasceu mediante a promessa que o Criador fez a Abraão, que de Abraão nasceria mediante a promessa, a qual é conquistada mediante a fé. A fé que é um dom do Criador, a qual o homem em si não pode produzir. Não segundo a carne, o fato de ser descendente de Abraão segundo a carne, não dá o direito de pertencer aos eleitos. Isso é mediante a vontade do Pai. Que reúne os mesmos mediante a palavra da Escritura, mediante a pregação do verdadeiro Evangelho produzido pelas Escrituras. Pois o Salvador disse, no capítulo 17 de João, que muitos viriam crer nele por intermédio das Escrituras.
por intermédio da palavra. Não existe outro meio de nascer novamente se não for por intermédio da verdadeira pregação da palavra. Pregação que foi feita por Paulo, pelos apóstolos, entre outros, pelos profetas, por Moisés, pelo próprio Salvador, quando esteve aqui e falou sobre o reino dos céus. E somente quem tinha ouvidos, não o ouvido físico, mas o ouvido espiritual, conseguia entender a mensagem que era imposta pelos profetas, pelo Salvador e pelos apóstolos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito quer vos dizer. Com certeza, todos aqueles que estavam a escutar o que o Salvador falava, todos eles tinham ouvidos. Mas, porém, meus amados, está se referindo ao ouvido espiritual, que só quem é filho da promessa vai ouvir. Isso é fato. Podemos ver isso no livro de João, em todos os escritos, tanto do Velho como do Novo Testamento. Somente os descendentes, os filhos da livre, que são, a princípio, quando começou a se formar o rolial, a igreja, Adão e Eva, Abel, Noé, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, Moisés, Pedro, Mateus, Lucas, Paulo, entre vários e vários, João, entre vários e vários exemplos. Os heróis da fé, descrito no capítulo 11 de Hebreus. Esses são a verdadeira rolial, ou seja, a verdadeira igreja que está peregrinando aqui na terra, até o tempo que o Pai enviará o seu Filho para reunir dos quatro cantos da terra a sua rolial. Eu espero ter sido compreensivo mediante o Espírito do Pai e que os amados possam não ficar tão somente nessas palavras minhas, nas minhas palavras, mas examinem de fato as Escrituras e percebam, se assim for da vontade do Pai, de abrir o entendimento. Percebam os fatos escriturais que contêm a palavra do Salvador. Vou mostrar muito disso de que estou falando em outros vídeos. Vou expor o que as Escrituras, desde o princípio, quer transmitir, mas que foram ocultados por esse sistema que não quer que a verdade se revele. Porém, a verdade, nesses últimos tempos, está vindo à tona. Espero que os amados continuem a acompanhar esses vídeos, se assim o Pai conceder o entendimento para os amados irmãos. Eu agradeço a todos que acompanharam esse vídeo e desejo a paz de Yahweh